Quando falamos de melhores protagonistas de harém, não tem como não lembrar do Tojo Basara, que na minha visão é o tipo ideal a ser seguido para esse gênero. Por isso resolvi dar uma comentada nesse harém do próprio Basara, e apresentar todas as garotas com quem ele ficou no final de Shimaemao. Eu sei que a maioria das garotas vocês já conhecem, mas ainda tem mais uma surpresa para quem não leu a light novel e só assistiu o anime. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas bem, eu vou listar todas as 8 esposas e detalhar um pouco sobre cada uma delas, só para vocês terem uma noção deste belo harém que o Basara conquistou. Começando obviamente pela heroína principal, que é a Miu. Sendo filha do ex-Lorde Demônio Wilbert, a Miu sempre foi perseguida por algumas facções do submundo que almejavam extrair seu poder, tal poder que foi herdado do ex-Lorde Demônio. A partir disso, tem todo o desenvolvimento da Miu com o Basara, onde de início a Miu sempre foi mais tsundere no que diz respeito ao romance, mas é algo que vai mudando aos poucos ao longo da história, principalmente após o término do arco do Zoulgear, quando o Basara de muito bom grado arriscou a própria vida para salvar ela. E se você acha que o encontro entre o Basara e a Miu foi coincidência no início da história, você tá muito enganado. Na real, o plano sempre foi juntar eles dois, juntar uma ex-princesa com um ex-herói traumatizado, basicamente. Tudo foi parte de um plano entre o Wilbert, o Jin e a Sheila, porque o Wilbert não iria deixar a Miu com apenas alguns demônios de baixo escalão para cuidarem dela, sabe? Não foi coincidência. Além disso, a Miu foi a primeira a fazer o voto de mestre servo com o Basara no volume 10, onde eles fizeram os finalmente pela primeira vez, tanto para fortalecer seus poderes como também para concretizar essa relação amorosa entre os dois. E se temos a Miu como a primeira aqui nesse harém, a Yuki não iria ficar muito atrás. O clássico clichê da amiga da infância não iria faltar nesse etizão. A Yuki também foi uma das esposas do Basara no final da obra. Essa heroína nos foi apresentada como a pessoa encarregada de observar a Miu no mundo humano. Só que no caso da Yuki, ela foi mandada pela Vila dos Heróis. A questão é que a Yuki ama tanto o protagonista que aceitou conhecer melhor a situação da Miu por causa do Basara. E foi assim que ela deixou de lado a rivalidade contra os demônios para virar de fato uma amiga da Miu. Sendo que a Yuki até mesmo deixou seu posto de heroína na Vila dos Heróis para poder realmente ficar com o Basara. E não só isso, além de abandonar a vila, ela estaria abandonando sua família também, o que foi uma decisão extremamente difícil, já que os pais da Yuki e da Kurumi iriam continuar na Vila dos Heróis. Mas tiveram total apoio dos pais nessa decisão, porque eles confiavam no Basara. E com a Yuki também fazendo os finalmente com o protagonista, com a primeira vez dele sendo no prólogo do volume 11. E como tivemos a adição da Yuki no harém, com a Kurumi não seria diferente. A Kurumi de início deveria desempenhar um papel parecido com o da sua irmã, na observação e possível eliminação da Miu. No entanto, com esta heroína foi um pouco diferente a relação com o Basara, já que a princípio a Kurumi acreditava que o Basara era realmente o culpado pelas mortes na Vila dos Heróis. Mas essa tensão parecia ser mais devido ao impacto emocional que teve em sua irmã mais velha, que é a Yuki, já que na época do desastre a Kurumi ainda era muito jovem. Mas após o Basara salvar ela durante uma queda na batalha do volume 2 contra os heróis, que foi a batalha adaptada no anime na primeira temporada, ela passou a reconsiderar seus sentimentos a respeito dele. Do volume 4 em diante, a Kurumi começou a reconhecer seus sentimentos românticos pelo Basara, onde até mesmo desejou formar um pacto de mestre servo com ele, mas não conseguiu devido às chances de que os anciões da Vila dos Heróis pudessem descobrir sobre isso. E além disso, no decorrer da história, a Kurumi desenvolveu uma boa amizade com a Maria, com a Sucubus influenciando bastante o lado eti da Kurumi, que é mostrado mais após a segunda temporada. Principalmente quando rola uma pegação com o Basara lá no volume 9 e tem sua primeira vez com ele no prólogo do volume 11, assim como a Yuki. Sendo assim, mais uma pra conta do deus Basara. Mas bem, agora sobre a chave de cadeia da história, que não é tão chave de cadeia assim se você considerar a transformação adulta dela, a Maria é outra neste harém, obviamente. Como a encarregada de ser a protetora da Miu, ela também ficou muito apegada com o Basara, ainda mais por causa de sua natureza como sucubus. E embora ela tente provocar o Basara e fazer piadas a todo momento, no fundo a Maria realmente quer ser como as outras garotas e ter o mesmo tipo de relacionamento com ele.
tanto que ela virou uma das esposas do Basara no final. Podemos dizer que essa heroína seria o alívio cômico e cupido de Shimaemao, já que é ela quem dá os empurrões nos personagens para rolar as interações eti, assim também fortalecendo a conexão entre eles. Ela realmente é uma personagem muito importante nessa relação do harem. E além disso, para concretizar sua relação com Basara, também no volume 11 foi onde rolou os finalmentes, e fizeram o voto de mestre servo antes da batalha final contra o Shiba. Mas beleza, a heroína seguinte é a Zesto. Originalmente, sendo uma inimiga do Basara, a Zesto sempre desejou ter um mestre jovem a quem ela pudesse servir e ter as devidas relações amorosas, já que o Zolgyr não tinha interesse nenhum nela e ainda por cima não era o tipo ideal da própria Zesto, né? Mas após o Basara salvar ela no arco final da primeira temporada, a Zesto sabia que este homem era seu mestre ideal. E esse tipo de devoção dela pelo protagonista com esse ar de maid é realmente muito bom aqui em Shimaemao. Então eu devo dizer que o autor mandou muito bem na criação da Zesto, com ela tendo sua primeira vez assim como as demais no volume 11. E haja resistência pra esse Basara, ainda bem que ele é uma mistura de Deus com demônio, né? Então ele deve ter uma resistência absurda pra esse tipo de coisa. Mas bem, a heroína seguinte é a Celis. Essa garota nos foi apresentada no volume 9 da Light Novel, que significa que foi após o anime, apesar de que ela aparece rapidamente no final da OVA de Partures de Shimaemao. Pra quem não tá ligado, ela aparece bem no finalzinho. A Celis é uma heroína assim como o Basara e as irmãs Nonaka, a questão é que ela é do exterior, sendo também uma amiga de infância do protagonista. No volume 9 ela foi mandada pelo Vaticano como uma intermediadora entre o grupo do protagonista e os anciões da Vila dos Heróis do Japão, no arco final de Shimaemao, que eu não vou entrar em detalhes neste vídeo de hoje, isso é história para um outro dia. A questão é que a Celis foi mandada pelo Vaticano para morar junto com o Basara no volume 12, após resolverem os problemas com o Shiba, onde tem toda uma subtrama em volta dessa heroína se ela tinha mesmo sentimentos amorosos pelo protagonista, o que se provou verdade ainda no volume 12, com ela também fazendo voto de mestre servo com o Basara e se tornando sua esposa. E além da Celis, outra heroína que ganhou bastante destaque após o anime foi a Nanao Tachibana. A Nanao apareceu pela primeira vez na segunda temporada do anime, onde ela nos é descrita a princípio como um personagem masculino. No entanto, pelo fato dela ser uma meia vampira, ela poderia intercalar de gênero até a maioridade. Mas após alguns eventos eti com o Basara, a Nanao decidiu por si só permanecer como uma garota. E apesar dela não ter participação direta em nenhum arco de Shimaemao, no volume 12 ela acabou se tornando uma das esposas do Basara devido a todos esses momentos eti que tiveram juntos ao longo da Light Novel. Sendo que nem sequer na batalha final contra o Shiba ela teve um papel importante, então ela ficou meio que de escanteio, sabe? Mas no geral ela não é uma personagem ruim, só faltou mais tempo de tela mesmo. E por fim, para fechar a lista, temos a Best Wife de Shimaemao, que é a Chisato Hasegawa, simplesmente uma deusa, né? Literalmente uma deusa. A Hasegawa é uma antiga deusa de alto escalão entre os 10 deuses do reino divino, bem como prima da Rafaeline, que é uma das mães do Basara, o que tornaria ela basicamente uma prima de primeiro ou segundo grau do Basara, né? Eu não entendo muito de linhagem, mas eu acho que é isso, prima de primeiro grau, algo assim, podem me corrigir se eu estiver errado. A Hasegawa assumiu a responsabilidade de levar o Basara recém-nascido para o Jin, após a Rafaeline ser selada no reino divino por ter dado à luz a um filho. Com isso, podemos descrever a Hasegawa como uma guardiã, sendo alguém que deixou seu posto de deusa para viver pelo bem do Basara, onde ela até mesmo teve seus poderes selados parcialmente. A princípio, ela era alguém com quem o Basara podia buscar conselhos, tanto sobre suas relações amorosas, como também ajudando o Basara indiretamente e diretamente com as batalhas que ele enfrentou, principalmente salvando a vida do protagonista no volume 10, no primeiro confronto contra o Shiba, onde se não fosse a chegada da Hasegawa, claramente o Basara e as garotas teriam morrido.
E mesmo com eles dois tendo escondido essa relação das demais heroínas, no volume 10, quando a Hasegawa salvou a todos nesse primeiro confronto contra o Shiba, a Miu tomou a frente para reconhecer os feitos da Hasegawa e aceitou ela no harém sem nenhum problema, com a Hasegawa tendo sua primeira vez com o Basara no volume 12. No entanto, esse capítulo do volume 12 se passa na linha do tempo do volume 11. Só que foi algo cortado daquele volume para deixar como uma surpresa para os leitores, sabe? Eu sei que é meio confuso essa árvore genealógica da família do protagonista, mas eu pretendo explicar melhor sobre isso quando eu iniciar a série sobre Shimaemao. Hoje eu só queria dar uma listada nas esposas desse rei do harém, que é o Basara. E eu devo dar os créditos a ele totalmente, né, porque o Issei não conseguiu isso em 30 volumes, já o Basara conseguiu isso em apenas 12, em apenas 13, né, se contar o último que foi o casamento. E no mais é isso, apesar dessa obra ser um etizão, ainda assim podemos tirar um bom proveito da história em si também. Por isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro e até uma próxima.